Aqueles que se esqueceram da lei da vida de Deus. Com este título, vamos dedicar algum tempo a estudar juntos a palavra de Deus. Quando olhamos para a história do Jardim do Éden, podemos concluir que o pecado de Adão e Eva começou quando eles se esqueceram da lei de Deus. Quer fosse por tentação ou por outras razões físicas, tinham-se esquecido da lei de Deus. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso levou-os a pecar e, no final, tornaram-se pessoas infelizes que estavam envolvidas no pecado. Por isso, paremos um momento para pensar em todas as pessoas que vivem no mundo atual. Qual é a razão mais importante pela qual o último julgamento cairá sobre este mundo? É porque toda a humanidade se esqueceu da lei de Deus enquanto vive a sua vida. Como as pessoas não vivem de acordo com os ensinamentos da lei de Deus, nem seguem os decretos de Deus, acabaram numa situação em que Deus não pode deixar de trazer o julgamento sobre este mundo. Nós somos as almas que cometeram pecados no céu e foram lançadas à terra. É-nos dada uma vida curta nesta terra, a cidade de refúgio, para recebermos de Deus o perdão de todos os nossos pecados e transgressões. Nós podemos dizer que este é o ponto de situação da humanidade que está a viver neste mundo. Por isso, acima de tudo, nunca devemos esquecer os decretos, os regulamentos e as leis de Deus. Uma das razões mais importantes pelas quais cometemos pecados contra Deus no céu também teve origem no esquecimento da lei de Deus. Na aldeia global dos dias de hoje, existem muitas igrejas como a areia à beira-mar, e há muitas pessoas que afirmam acreditar em Deus. No entanto, elas esqueceram-se da lei de Deus enquanto vivem as suas vidas. Esqueceram-se de que dia é o sábado e se devem ou não guardar a festa da vida de Deus. Como estão a viver as suas vidas sem saberem disto? O profeta Isaías profetizou que Deus vai assolar a terra e devastá-la, e que vai arruinar a sua face, porque as pessoas se esqueceram da aliança eterna de Deus, os decretos, regulamentos e leis de Deus. Ele escreveu no livro de Isaías que a humanidade trará sobre si mesma as suas próprias consequências. Há tantas igrejas hoje em dia, mas devemos examinar se elas se lembram e se seguem os decretos, regulamentos e leis de Deus ou não. É assim que podemos medir a nossa fé em Deus. Hoje, vamos verificar o livro de Oséias, capítulo 4, e dedicar algum tempo para confirmar que nunca devemos esquecer os decretos, regulamentos e leis de Deus. Abramos o livro de Oséias, capítulo 4. Vejamos Oséias, capítulo 4, versículo 6. No capítulo 4, versículo 6, Deus diz: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste, por outras palavras, de que é que se esqueceram? Da lei do teu Deus, também eu me esquecerei, de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito que as pessoas se esqueceram da lei de Deus. De facto, muitas pessoas ao redor do mundo se esqueceram da lei de Deus enquanto vivem as suas vidas. O culto dominical é a lei de Deus. O Natal é a lei de Deus. Nem sequer conseguem distinguir a diferença. Todas as leis da vida que Deus nos deu foram destruídas e abolidas, e as pessoas esqueceram-se de todas elas. Uma vez que esta é a situação atual da humanidade, as pessoas estão agora numa situação lamentável, em que a sua fé não é considerada a verdadeira fé. Vejamos o capítulo 8 do Deuteronômio.
Deuteronômio, capítulo 8. Vejamos o pedido sincero de Deus, que nos exorta a nunca esquecer as suas palavras, decretos, regulamentos e leis. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11, está escrito: Guarda-te. De que é que nos devemos guardar? Guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Os mandamentos, regulamentos e decretos de Deus podem ser resumidos como as leis de Deus. A Bíblia adverte-nos para termos sempre o cuidado de não deixarmos de observar as leis de Deus, para que não nos esqueçamos de Deus. Isto porque Deus já profetizou na Bíblia que, se nos esquecermos de Deus e não cumprirmos as suas leis, o resultado será ingrato. Deus estabeleceu os seus decretos, regulamentos e leis para nos dar bênçãos. No entanto, hoje em dia, inúmeras igrejas à nossa volta esqueceram-se do dia de sábado, da Páscoa e da festa dos tabernáculos. Em vez disso, guardam o culto dominical, celebram o Natal e observam outras festas criadas pelo homem de forma arbitrária. A este respeito, quando olhamos para a história de Davi, o antepassado da fé, quando se aproximava a hora da morte de Davi, ele fez um pedido ao seu filho Salomão. Davi disse a Salomão: Nunca deves esquecer a lei de Deus. Ele deixou isto como seu último testamento. Esta cena está escrita em 1 Reis capítulo 2. Além disso, quando Moisés confiou a Josué toda a autoridade para liderar os israelitas, também lhe fez o mesmo pedido: Nunca deves esquecer a lei de Deus. Está escrito que sempre que nos esquecemos da lei de Deus em qualquer época, grandes desgraças virão sobre nós a partir daí, e infortúnios inevitavelmente virão sobre nós. Passemos ao capítulo 28 de Deuteronômio e descobramos sobre isto. Deuteronômio, capítulo 28. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, está escrito: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor, teu Deus, o que é que Ele vai fazer? Te exaltará sobre todas as nações da terra. Está escrito que quando obedecermos plenamente às leis e regulamentos de Deus e seguirmos todos os seus mandamentos, Deus colocar-nos acima de todas as nações da terra. Continuemos com o versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. Quando não nos esquecemos das leis de Deus, mas as obedecemos fielmente, tudo o que fizermos será repleto de bênçãos abundantes, pois Deus sempre nos concederá essas bênçãos. Passemos ao versículo 15. Quais são as consequências se nos esquecermos da lei? Capítulo 28, versículo 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que, hoje, te ordeno, o que é que te vai acontecer? Então, virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito ao saíres. A lei de Deus contém muitas bênçãos. Sempre que as pessoas se esquecem das leis de Deus, deixam de acreditar em Deus e de o receber quando Ele vem como Salvador.
Está escrito: maldito serás ao entrares, e maldito ao saíres. Deus diz com um coração muito angustiado que se esquecermos as suas leis, o resultado completamente oposto às bênçãos seguir-nos-á ao longo das nossas vidas. Hoje, no entanto, quando olhamos para a aldeia global, embora haja 8 mil milhões de pessoas a viver na Terra, apenas algumas pessoas se lembram das leis de Deus e lhes obedecem. Isto já havia sido profetizado em Mateus capítulo 7. Em comparação com a população mundial de 8 mil milhões de pessoas, o seu número é, de facto, uma fração muito pequena. É por isso que a Bíblia nos ensina: pequena é a porta e estreito o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. A Bíblia também nos esclarece: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Hoje, podemos confirmar o resultado daqueles que se esqueceram da lei de Deus e daqueles que se lembraram da lei de Deus, lendo o capítulo 28 de Deuteronômio. Além disso, quando olhamos para a história dos reis de Israel e de Judá durante as suas dinastias, nós podemos ver o caso de Ezequias, rei de Judá. Judá tinha-se esquecido completamente da lei de Deus, mas Ezequias compreendeu: guardar a Páscoa no 14º dia de Nisã é a ordem de Deus, mas nós não a guardamos. Deste modo, ele recordou-se e guardou a lei de Deus. Como resultado, ele tornou-se um rei que recebeu abundante graça e favor de Deus, não foi? Quando ele seguiu os decretos, regulamentos e leis de Deus, a sua situação mudou. Deus permitiu-lhe ser abençoado quando entrava e quando saía. Mesmo nesta última época, muitas pessoas no mundo têm fé em Deus, esperando receber bênçãos, receber a vida eterna e entrar no eterno reino dos céus. No entanto, não estão a fazer qualquer esforço para conhecer os decretos, regulamentos e leis que Deus deu à humanidade. Há um registro na Bíblia sobre o que Deus dirá a essas pessoas. Passemos ao Evangelho de Mateus, capítulo 7. Todos eles desejam ir para o reino dos céus, mas não cumprem corretamente a vontade de Deus, que indicou o caminho para o céu. Eles estão numa situação deplorável. Passemos ao capítulo 7 de Mateus. Em Mateus, capítulo 7, versículo 21, Jesus diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Na época do Pai, Deus estabeleceu a lei da salvação, para que as pessoas dessa época fossem salvas. Na época do Filho, Deus proclamou a lei da salvação, para que as pessoas dessa época fossem salvas. A época em que vivemos atualmente não é a época do Pai, nem a época do Filho, mas a época do Espírito Santo. Também na época do Espírito Santo, Deus veio a esta terra para restaurar e proclamar a verdade da nova aliança. Ele quer que toda a humanidade obedeça e guarde os seus decretos, regulamentos e leis. Em Mateus capítulo 7, está escrito que aqueles que fazem a vontade do Pai entraram no reino dos céus. Então, qual é a vontade do Pai? Onde é que Ele gravou a sua vontade? Deus gravou a sua vontade na lei de cada época. Continuemos a ler a palavra de Deus no capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que. O que é que estas pessoas praticam? Praticam a iniquidade. Por outras palavras, cumprem a lei de Deus. O ato de não cumprir a lei de Deus é chamado de iniquidade. Jesus disse, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vocês que desobedecem à lei. Por fim,
O eterno reino dos céus será concedido àqueles que guardam os decretos, regulamentos e leis de Deus, acreditando firmemente que foi o nosso Deus que os estabeleceu. Então, pensemos no dia de sábado, que estamos a guardar hoje. Nos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, como é que Deus os expressa? O que é que Deus diz sobre o dia de sábado? Esqueçam-no. Não têm de o guardar. Ele diz isso. Ele ordena-nos, não se esqueçam do dia de sábado. Lembrar significa não esquecer, certo? Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Esta é a palavra de Deus escrita em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Não será isto suficiente para confirmarmos se o mundo inteiro se esqueceu da lei de Deus, ou se o mundo inteiro se lembrou corretamente da lei de Deus? Qual deles é? Esqueceram-se ou lembraram-se? Eles não se lembram de nada, nem sequer do dia de sábado. Esqueceram-se de tudo. Portanto, é exatamente como nos dias do rei Josias e do rei Ezequias. Sempre que as pessoas não se lembram da lei de Deus, quem é que elas chegam a adorar? Adoram todo o tipo de ídolos. Embora estejam a adorar todo o tipo de demónios, pensam erradamente que estão a adorar Deus. Hoje em dia, há muitas igrejas à nossa volta. Embora elas afirmem acreditar em Deus com os seus lábios, será que seguem os decretos, os regulamentos e as leis que Deus estabeleceu para a humanidade? Elas esqueceram-se de todos os decretos, regulamentos e leis de Deus. Não se lembram de nada. É por isso que Deus disse que julgará o mundo com a sua lei, no dia do juízo final. Voltemos ao livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, está escrito: E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Quando é que ele aparecerá em fogo ardente? É no último dia, o dia do julgamento. Quando ele aparecer no fogo ardente, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Eles não conhecem Deus Pai e Deus Mãe. E, contra quem mais? Aqueles que não obedecem ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Irmãos, qual é a aliança que se chama Evangelho? É a nova aliança. Embora Deus nos tenha ensinado sobre a nova aliança inúmeras vezes na Bíblia, estas pessoas esqueceram todas as suas palavras. Portanto, qual é o resultado final daqueles que não obedecem ao Evangelho? Estes sofrerão penalidade. Que penalidade sofrerão? De eterna destruição. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Hoje em dia, há muitas pessoas à nossa volta que se esqueceram da lei de Deus. É por isso que precisamos de lhes ensinar a lei de Deus, o dia de sábado e a Páscoa. Quem restaurou e nos ensinou o dia de sábado e a Páscoa? Temos de lhes dar a resposta correta a esta pergunta. Quem instituiu a lei? Deus estabeleceu tanto a lei da nova aliança como a lei da antiga aliança. Então, se eles não cumprem a lei, como é que tratam Deus, que estabeleceu a lei? Só podemos chegar à conclusão de que o ignoram e tratam as suas palavras com desprezo. Se acreditamos em Deus, devemos encarar os seus decretos, regulamentos e leis de ânimo leve. De acordo com Miqueias, capítulo 4, de onde sairá a lei nos últimos dias. Está profetizado que a lei será proclamada e estabelecida por Deus que habita em Sião. Segundo o capítulo 33 de Isaías, quem é o Senhor? Ele é o nosso legislador. Por outras palavras, foi Deus quem estabeleceu a lei. Deus estabeleceu os decretos, regulamentos e leis da nova aliança. Nós não devemos guardar cegamente o culto no sábado, só porque é o dia de sábado. Devemos olhar para aquele que ordenou o dia de sábado.
Não é a lei da nova aliança que estamos a guardar hoje, de acordo com a sua ordem. Uma vez que Deus estabeleceu a lei, devemos guardá-la e obedecer-lhe. Se o dia de sábado e a Páscoa não são uma ordem de Deus, então não têm sentido. Passemos ao capítulo 33 de Isaías. Vejamos o capítulo 33, versículo 20, de Isaías. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali, ou seja, em Sião, nos será grandioso, fará às vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. Ou seja, Ele estabeleceu a lei. A razão pela qual a lei é importante para nós é o facto de Deus ter estabelecido a lei. Não é verdade? Em quem é que nós acreditamos? Não é que acreditemos na lei em si. A lei é importante para nós porque acreditamos em Deus que a estabeleceu. Isto porque a lei veio de Deus. E é o que Deus nos ordenou. Se ignorarmos Deus e nos concentrarmos apenas na própria lei, a nossa fé será insignificante, nunca poderá ser vitoriosa. Por isso, a direção da nossa fé deve ser sempre para Deus, que estabeleceu a lei. Está escrito em Deuteronômio capítulo 28, que quando obedecemos a todos os decretos, regulamentos e leis que Deus nos deu, podemos ser abençoados quando entramos e quando saímos. No entanto, e se não lhes obedecermos? A Bíblia diz que a maldição nos seguirá sempre. Está escrito, maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Irmãos, nós devemos recordar-nos das palavras de Isaías capítulo 33. Quem é o Senhor para nós? Ele é o nosso legislador. Deus estabeleceu a lei para nós. Na época do Pai, Deus Jeová estabeleceu a lei. Na época do Filho, quem estabeleceu a lei da nova aliança em Lucas capítulo 22, versículo 7. Jesus Cristo estabeleceu a lei da nova aliança. Na época do Espírito Santo, a lei da nova aliança, que tinha sido destruída, foi restaurada durante o reinado de Davi, que durou 37 anos. A nova aliança, que ele pregou durante 3 anos na sua primeira vinda, tem de continuar na sua segunda vinda, para que a possamos guardar na última época, a época do Espírito Santo. O próprio Deus tem de vir a esta terra pela segunda vez e estabelecer novamente a nova aliança. Uma vez que Deus é o legislador desta aliança, mais ninguém o pode fazer. Por mais que os estudiosos dissequem e analisem cada palavra da Bíblia, nunca conseguirão entender a lei da verdade da nova aliança. No entanto, Deus permitiu-nos conhecer e obedecer à lei da nova aliança, a lei da vida de Deus, que toda a humanidade esqueceu durante muito tempo. Hoje, pensemos no Pai e na Mãe Celestiais que estabeleceram a lei e tenhamos a certeza de que vamos para o eterno reino dos céus. Ao recordarmos as palavras de Cristo que disse, só entrará no reino dos céus aquele que fizer a vontade de meu Pai. Não percamos nunca a confiança na lei da nova aliança que Deus nos concedeu. Nós nunca devemos esquecer-nos da graça de Deus, mas sim dar-lhe graças. Vejamos o capítulo 4, versículo 1, de Miqueias. No capítulo 4, versículo 1, está escrito: nos últimos dias, não será o último dia, a época do Espírito Santo, mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, ou seja, a verdade.
O que é que Deus vai fazer? Ele ensinar-nos aos seus caminhos, e devemos ser nós a seguir os seus caminhos. Não será o caminho a lei da vida, que Deus nos dará na época do Espírito Santo. E andemos pelas suas veredas, porque de onde sairá a lei? Nos últimos dias, de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor, de Jerusalém. Assim saiu de Sião a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, em relação à lei da vida que Deus proclamou nos últimos dias, o que devemos fazer? Será que devemos pensar: posso esquecer a lei e omitir algumas partes dela, consoante o caso? Como a minha situação é esta, posso omitir algumas partes da lei? Não, não devemos. Uma vez que a lei é indispensável no mundo espiritual invisível, Deus estabeleceu todos os caminhos na sua lei, através dos quais podemos ser abençoados, quando entramos e quando saímos. Nós não devemos entender a lei como uma lei em si, mas sim, devemos primeiro entender aquele que a estabeleceu. Hoje, pensemos cuidadosamente quem nos deu esta lei, para que, ao guardarmos o dia de sábado, os tempos de oração e as 7 festas em 3 tempos, nos lembremos sempre da graça, da bênção e do amor de Deus, contidos em cada lei. Mais uma vez, eu gostaria de pedir a todos vós que nunca esqueçam o amor de Deus nelas. Nós somos pessoas verdadeiramente abençoadas. Deus criou todo o sistema do universo para nós, para que possamos ser abençoados, quando entramos e quando saímos. Uma vez que Deus ordenou tudo para o seu povo que será salvo, eu espero que todos nós sigamos apenas o seu caminho e recebamos grandes bênçãos dele. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.